Olá, pessoal, tudo bem? Durante esta semana estaremos terminando o capítulo 3. Nosso foco de estudo é a população humana e a população brasileira. Então, pegue sua apostila, página 53, vamos começar. A densidade da população humana mundial vem aumentando de forma acentuada, particularmente a partir de meados do século XIX. As causas desse rápido crescimento relacionam-se com o desenvolvimento industrial e o aumento da produtividade agrícola. Esse crescimento resultou em maior produção de alimentos e o desenvolvimento da medicina e das estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento de numerosas doenças. Observamos curvas de crescimento da população humana em países desenvolvidos e em desenvolvimento, e a expectativa sobre o comportamento delas até 2050. Atualmente, já somos mais de 7,6 bilhões no planeta Terra. Observa-se um gráfico onde encontramos os principais recursos naturais empregados pelos seres humanos. Por conta do crescimento populacional, ocorreu uma exploração excessiva de todos os recursos naturais do planeta. Hoje, a população mundial continua a crescer, embora muito mais devagar do que no passado recente. Há 10 anos, a população mundial crescia 1,24% ao ano, e hoje cresce 1,10% ao ano. Essa redução na taxa de crescimento populacional deve-se principalmente à tendência mundial de diminuição da taxa de fertilidade. Por meio de diferentes índices e estudos, acompanha-se o perfil do crescimento populacional de distintas regiões e países, como você pode observar nesses dois gráficos. Então, no primeiro, a fertilidade estimada de 1990 a 1995 era maior em alguns países, principalmente no continente africano. Agora, o segundo gráfico, ele vai apontar a fertilidade total no planeta entre 2015 a 2020. Veja que diminuiu bastante o índice de fertilidade. Pirâmides de distribuição etária. A distribuição de indivíduos de acordo com faixas etárias e idades forma pirâmides de distribuição etária, compostas de retângulos sobrepostos. A largura de cada retângulo é proporcional ao número de indivíduos da faixa etária que representa. Esta pirâmide que você está observando, ela refere-se a um país desenvolvido, como, por exemplo, a Alemanha. Nos países desenvolvidos e industrializados, há muitos indivíduos nas faixas etárias em que são férteis e economicamente ativos, ou seja, que estão no mercado de trabalho. A taxa de sobrevivência na infância é alta e o número de idosos é grande. No entanto, como os casais geram poucos filhos, a população está praticamente estabilizada. Esses dados indicam que as pessoas dispõem de boas condições de educação, alimentação, saneamento ambiental e assistência médica. Esta segunda pirâmide refere-se a um país em desenvolvimento, como, por exemplo, a Índia. Nos países em desenvolvimento, a pirâmide etária tem base larga e ápice estreito. Em relação ao número de recém-nascidos e de jovens, o número de indivíduos férteis e economicamente ativos é menor, indicando que os casais geram muitos descendentes e a população está em crescimento. A mortalidade entre recém-nascidos e crianças é elevada e o número de idosos é reduzido. As possíveis razões desse padrão de distribuição etária são baixo nível educacional e de escolaridade, a má nutrição, as condições inadequadas de moradia e de saneamento, sistemas deficientes de atendimento à saúde, entre outros.
A Índia e a China, juntas, abrigam mais de 2,7 bilhões de pessoas. Isso é o mesmo número de seres humanos nos próximos 20 países mais populosos combinados ou nos demais 170 países do mundo. Ao longo dos últimos 300 anos, a Índia e a China acrescentaram mais de 1 bilhão de pessoas às suas populações, um número muito maior do que qualquer outro país. Mas, curiosamente, os dois países crescem na mesma proporção que o resto do mundo. Eles têm muito mais pessoas hoje porque eles tinham muito mais pessoas algumas centenas de anos atrás, quando teve início o atual período de rápido crescimento populacional. É como comparar a poupança de alguém cheio da grana com a minha. Se ambas crescem na mesma proporção ao longo de muitos anos, a poupança mais gorda ganha muito mais dinheiro, simplesmente porque começou com mais. Então, a pergunta de 1 bilhão de reais, quer dizer, pessoas, é por que a Índia e a China tinham tantas pessoas quando esse rápido crescimento começou? Bom, nós não temos como saber com certeza, uma vez que muitas variáveis estão envolvidas no tamanho de uma população a longo prazo. Mas as duas explicações mais plausíveis são comida e área territorial. Ter uma terra fértil e um bom acesso à água doce possibilita o cultivo de muita comida, o que, por sua vez, permite alimentar um grande número de pessoas. Ainda hoje, pode ver, os 10 países mais populosos do mundo são aqueles com uma área relativamente grande de terras agrícolas. E a Ásia, especialmente o sul e o leste da Ásia, possui terra arável e rios de sobra, sem contar a capacidade de produzir alimentos durante o ano inteiro. Além disso, a domesticação de plantas e animais essencialmente começou na Ásia, o que deu uma mãozinha, ou asa, para a população que morava lá prosperar. Consequentemente, a Ásia tem sido a região mais densamente povoada do mundo por um longo tempo. Não podemos esquecer que tamanho é importante. Países como o Paquistão e Bangladesh também são bem populosos e com bastante fazendas. Mas porque são menores do que a Índia e a China em área, eles simplesmente não comportam tantas pessoas. É claro, outras coisas aconteceram na Índia e na China nos últimos milhares de anos, e algumas ajudaram a população a crescer, enquanto outras fizeram o contrário. Mas, ainda assim, as extensas e férteis terras da Índia e da China foram capazes de sustentar um grande número de pessoas, de modo que, quando a era do crescimento populacional surgiu, eles estavam com um pé na frente de vantagem, ou melhor, centenas de milhares de pés. Pessoal, eu quero agradecer os 100 mil inscritos no Minuto da Terra. Olha que legal! O canal está prestes a fazer 2 anos e esse foi o melhor presente que a gente poderia ganhar, de verdade. Para comemorar, semana que vem vai ter um vídeo especial mostrando como é feito e a história do Minuto da Terra, beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Não esquece de ativar as notificações para ficar sabendo quando sair esse vídeo especial. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima! Dinâmica da população brasileira. No início do século XX, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. As crianças participavam desde cedo dos trabalhos na lavoura. Uma família grande dispunha de mais trabalhadores e, portanto, de maior renda familiar. Isso ajuda a entender as altas taxas de natalidade do período. Por outro lado, os serviços de saneamento ambiental e o acesso ao sistema de saúde eram privilégios de minoria da população. As doenças espalhavam-se descontroladamente, daí as altas taxas de mortalidade. No fim da década de 60, porém, a natalidade brasileira começou a cair de forma generalizada, tendência que prosseguiu nas décadas seguintes, fazendo decair as taxas médias de incremento anual da população. Essa alteração do comportamento reprodutivo da população relaciona-se com as transformações estruturais na economia e cultura brasileiras nas últimas décadas. Com o aumento da população nas cidades, o êxodo rural, as mudanças da estrutura etária confirmam as mudanças do comportamento reprodutivo da população brasileira e mostram a tendência demográfica das próximas décadas. Em breve, o Brasil deixará de ser um país jovem. Quando a transição demográfica dos países em desenvolvimento tiver terminado, as pirâmides de distribuição etária de base estreita deixarão de ser característica dos países ricos. Nós podemos observar nesse gráfico,
o percentual da população urbana e rural no Brasil através das décadas. De 1940 a 2010, o Brasil transformou-se em um país urbano industrial. A mudança do foco econômico, da produção e concentração da população nas cidades alteraram os padrões reprodutivos. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Por hoje é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar pelo tema e confira também os nossos vídeos sobre expectativa de vida e fecundidade no Brasil. Não se esqueça também de assinar o canal para receber mais conteúdos interessantes sobre o nosso país e a nossa população. Até a próxima! Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Bom, a expectativa de vida ao nascer influencia em decisões que afetam a todos nós, como a definição de políticas públicas, cálculos da previdência e monitoramento das condições de vida.
Sabia que todos os anos o IBGE divulga qual a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros? Para chegar a esses números, são usadas informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior em nosso país. Para os brasileiros nascidos em 1940, por exemplo, a esperança de vida era de 45 anos e meio. Já para quem nasceu em nosso país em 2017, a expectativa de vida é de 76 anos. Alguns pontos que explicam esse aumento em nossa expectativa de vida nas últimas décadas são o maior acesso ao saneamento básico, avanços da medicina e mais informação. Mas, voltando à nossa expectativa de vida atual de 76 anos, será que isso quer dizer que todo mundo que nasce hoje no Brasil irá viver exatamente 76 anos? Não! A esperança de vida ao nascer é uma estimativa do número de anos que podemos esperar que um indivíduo viva se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Parece complicado, né? Que tal pensar em um exemplo? Então, vamos imaginar uma moça chamada Juliana, nascida no ano 2000, quando a expectativa de vida média no Brasil foi calculada em 69,8 anos. Se ela sofrer um acidente ou tiver uma doença fatal, Deus queira que não, pode morrer bem antes de chegar a essa idade. Por outro lado, dependendo de suas condições de vida e cuidados com a saúde, pode ser que em 2069 ela ainda tenha muitos anos de vida pela frente. Ou seja, Juliana não deve usar a expectativa de vida para ter certeza da idade em que irá morrer e assim não se programar para a velhice ou viver como se não houvesse amanhã. Mas a expectativa de vida no ano em que Juliana nasceu irá certamente influenciar na idade mínima em que ela poderá se aposentar. Mais um detalhe: você sabia que por ser mulher, Juliana pode esperar viver alguns anos a mais do que se fosse homem? Em 2017, a expectativa de vida masculina no Brasil foi de 72 anos e meio, enquanto a feminina foi de mais de 79 anos e meio. Além disso, dependendo de onde mora, ela também pode ter uma expectativa de vida bem diferente. Como você pode ver no gráfico, no Maranhão, a esperança de vida ao nascer em 2017 não chegou a 71 anos de idade. Por outro lado, em 14 estados e no Distrito Federal, a expectativa de vida foi maior do que 74 anos, sendo que em Santa Catarina chegou a quase 79 anos e meio. Antes de terminarmos o vídeo, uma curiosidade. O Brasil está na 69ª posição no ranking de esperança de vida ao nascer entre os 193 países reconhecidos pela ONU. Em primeiro lugar está o Japão, com uma expectativa de vida de quase 84 anos. Já Serra Leoa está em último, com pouco mais de 52 anos. Confira no site países.ibge.gov.br outros dados e também outros comparativos. Para saber mais sobre a expectativa de vida ao nascer, veja os links na descrição. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação sobre o país. Até a próxima! Indicadores de saúde, a qualidade de vida em números. O que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH? O IDH é atualmente a referência mundial usada pela Organização das Nações Unidas, ONU, para avaliar o progresso humano a longo prazo. Vamos assistir um vídeo que vai nos esclarecer melhor sobre o que é o IDH. Você sabe o que é desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades das pessoas, para que elas possam escolher ser e viver como desejam. A perspectiva do crescimento econômico vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar. Já o desenvolvimento humano coloca no centro da discussão as pessoas. Assim, para que as pessoas possam viver como desejam, elas precisam ter capacidades e oportunidades adequadas para fazer suas escolhas. Isso é desenvolvimento humano. Mas como medir o desenvolvimento humano?
Em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento criou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH resume em um único número 3 das dimensões mais importantes do desenvolvimento humano: a oportunidade de ter uma vida longa e saudável, acesso a conhecimento e um padrão de vida digno. Enquanto o PIB reflete apenas a soma de todas as riquezas produzidas por um país, o IDH considera, além da renda, as condições de saúde e educação como essenciais para se medir o progresso de uma sociedade. No Brasil, medir desenvolvimento humano significa conhecer a realidade de cada um dos mais de 5.500 municípios. Significa ver de perto cada um de nós, brasileiras e brasileiros. Porque é nos municípios que a vida acontece. Por isso, foram criados o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O IDHM se inspira no IDH, mas traz adaptações para melhor corresponder à realidade brasileira. O IDHM leva em conta as mesmas 3 dimensões do IDH. Uma vida longa e saudável é medida pela esperança de vida ao nascer. Acesso a conhecimento é medido pela escolaridade da população jovem e adulta. E padrão de vida digno é medido pela renda média per capita. Assim como o IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior o desenvolvimento humano daquele município. Os dados são dos censos demográficos brasileiros, que cobrem todo o país. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Façam as atividades propostas no material de apoio. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Tchau, tchau.